Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Arouca pra falar sobre o WandaVision, 7º episódio dessa série que tá explodindo as nossas cabeças toda semana, né? E ó, toda segunda-feira tem dobradinha de WandaVision, Mimikan, começa às 8 da noite com um vídeo aqui no meu canal, com um review do episódio, que é esse vídeo que você tá vendo agora. E aí, em seguida, assim que esse vídeo terminar, a gente corre lá pro canal do Michel, porque lá tem um vídeo de teorias. A gente vai, a gente tá acertando as teorias, hein? Só queria dizer isso. Tô muito feliz, hein, Mika? Nós estamos bombando. É óbvio, tem uns negócios que tava meio claro desde o começo, mas tem também umas teorias que a gente deu uma pirada e tá se concretizando, que eu tô muito feliz. Feliz demais. Então, ó, já anota na sua agenda, porque ainda temos mais 2 episódios de WandaVision pra rolar. E a gente sempre faz estreia no YouTube com um chat ao vivo, né? Então, esse vídeo aqui é gravado, você não está vendo uma live, tá? Mas tem o chat ao vivo rolando, caso você esteja vendo na estreia. O pessoal tá todo aqui no chat. Inclusive, se você tá no chat ao vivo agora, comenta aí. Foi a Agatha. Comenta aí, todo mundo. Foi a Agatha. Aliás, tem spoilers nesse vídeo, né? Importante falar. Spoilers de todos os episódios até agora. Mas então bora, Michel. Eu acho que a primeira coisa sobre esse episódio é que ele se chama Derrubando a Quarta Parede. Que, se você tá vendo os últimos vídeos de WandaVision aqui, você já sabe o que é, né? Mas vamos recapitular um pouquinho. Basicamente, tem a quebra da quarta parede quando os personagens conversam com a câmera e é como se eles entendessem que eles estão sendo filmados, né? Nessa semana tem homenagens também a séries importantes da televisão, nós vamos falar sobre isso ainda, mas basicamente o título do episódio é sobre essa conversada, essa dinâmica entre personagem e nós, telespectadores. Isso, exatamente. O personagem que quebra a quarta parede, ele tá reconhecendo que está sendo observado pelo público. Ele conversa com o público e a gente viu muito disso nesse episódio, né? Se vocês quiserem saber mais sobre esse conceito, que é um conceito muito antigo, vem do teatro, tem um link aqui na descrição com o meu vídeo do Ficcionário, que eu falo sobre esse termo. Eu falo sobre a quarta parede e sobre a quebra da quarta parede. E esse episódio, assim, foi muito isso. Tanto na parte da linguagem, que nem você falou, né? Dos seriados que ele homenageia. Tem essa coisa de The Office e Modern Family, né, que são 2 das inspirações, que são seriados que usam essa estética do mockumentary, né, tem as entrevistas aí com os personagens, que é muito legal, né? Não, é muito importante a gente falar isso, porque o The Office, ele foi uma série muito popular para a história da televisão, para comédia, porque ele popularizou esse formato de mockumentary. Mock é de falso, de brincadeira, e documentary, então é como se fosse um documentário falso, onde por algum motivo, não se sabe por que motivo, estão filmando ali o dia a dia, né, do caso The Office, estão filmando a galera trabalhando, para fazer um documentário, não se sabe por quê, mas tem os momentos em que os personagens, aquelas pessoas, dão os testemunhos deles para a câmera. E com isso, houve possibilidades cômicas muito inovadoras, porque eles podem fazer o clássico de vergonha alheia, onde a pessoa está sendo exposta por alguma burrice que ela fez, então você vê aquilo, nossa, não acredito que você fez isso, e ela está sendo exposta porque a vida dela está sendo transformada em um documentário. E tem também o humor da contradição, onde eles pegam o testemunho do personagem que acabou de falar alguma coisa e mostram eles fazendo o contrário. Então, em The Office tem isso bastante. Por exemplo, não fui eu que bati o carro. Aí corta pra cena mostrando o cara batendo o carro. Aí volta pra ver a reação dele sendo exposto. Então isso foi um negócio que The Office popularizou demais. Modern Family, né, que é a principal referência dessa semana, é o gênero mais moderno desse lance do mockumentary. Então nós vemos as famílias sendo filmadas. Por que estão filmando aquela família? Não importa. Estão filmando, vai virar um documentário e eles sempre também dão testemunho pra câmera, igual a Lizzie Olsen fez brilhantemente. Aliás, vou te falar, esse pode ser a M-Tape da Lizzie Olsen. Eu acho que qualquer episódio dessa temporada pode ser. Mas se a Elizabeth Olsen quiser escolher um episódio WandaVision pra mandar pra galera do M, pra mostrar o quão talentosa ela é como atriz, esse aqui é uma boa pedida, viu, Miriam? Nossa, com certeza. Eu fiquei muito numa parte que ela fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela sorri e ela dá uma mordidinha no lábio, assim, sabe? Ela contrai muito o lábio. Bom. Eu já virei o próprio metaforando, sabe? Que quando você faz isso é porque você não acreditou, é uma expressão que você tá se contradizendo. Então, assim, até nessa parte das microexpressões ela tá muito legal. Sim. Que, assim, é lógico, não é querendo menosprezar, tá? Filmes de heróis, séries de heróis. Mas a gente não espera grandes atuações quando a gente tem esse tipo de papel. E, cara, eles estão entregando. Isso é muito legal. Até uma coisa interessante desse estilo de quebra da quarta parede é aquela coisa de você olhar pra câmera, né? Que tem muito no The Office, né? Quando tem alguma coisa engraçada, você olha pra câmera. Ou no House of Cards também,
que não é um mockumentary, tá? Mas que tem o personagem olhando pra câmera, Fleabag, etc. É muito comum. E eu quase dei uma olhada pra câmera aqui agora, porque meu vizinho começou a usar uma furadeira. Então seria o clássico momento que ia ser, tipo, eu tô conversando com você, aí eu olho pro telespectador, tipo, de novo, o vizinho ligou a furadeira. House of Cards fazia isso muito bem. A gente tinha aqueles discursos do Frank Underwood, onde parava tudo, ele conversava com a gente. Quem tá fazendo isso muito bem também é a VTube, no Big Brother. Ela tá fazendo a Fleabag direto. Ela faz umas reações pra câmera maravilhosas. Perfeito. Mas, ó, tem uma outra referência que a gente não viu as pessoas falando muito na internet e que é muito interessante pra esse episódio. Porque a parte da abertura, a gente viu que sempre na abertura eles fazem referência às séries daquela época, né? E nesse caso do episódio, eles estão pegando aí as séries do final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, né? Então, tanto The Office como Modern Family são dessas épocas. Aí você vê de Modern Family, que é a maior referência, como o Michel falou, tem até o sofazinho que a Wanda tá sentada, que tem a mesma estampa que o que aparece no Modern Family, quase. O The Office tem a música de abertura, que parece aquelas versões, tipo, copia, mas não faz igual. E aí eles fizeram pra homenagear mesmo. Só que tem uma outra série que é a maior referência visual da abertura, que foi o Michel que achou. Nossa, Miriam, eu era apaixonado por uma comedinha flopada que ninguém assistia, chamada Happy Endings. Happy Endings durou apenas 3 temporadas e eu adorava a história de 6 amigos em Chicago, e eles têm uma química tão gostosa, e foi um flopzinho, só que ela ficou com aquele arzinho de cult, sabe aquela comédia que poucas pessoas assistiram, acho que ela nem veio pro Brasil, mas eu lembro que na época que eu assisti eu adorava, a gente comentava muito no Podmaníacos, que era o podcast que eu tinha na época, e o legal é porque eles pegam a abertura de Happy Endings, mas realmente a musiquinha ali, ela lembra a melodia de The Office. E eu tava incomodado com isso, porque eu como um louco da indústria, eu pensava, ué, The Office é uma série da NBC Universal, que não faz parte ali das propriedades da Disney. Happy Endings era da ABC, canal ABC é da Disney, então tamo em casa. Mas por que The Office não pode ser The Office? Aí me veio, putz, é Happy Endings. Porque eu acho interessante eles realmente darem essa palhinha na musiquinha que lembra The Office, porque foi o gênero que popularizou, mas não dá pra eles pagarem pau pros adversários, pros concorrentes da NBC Universo. Então, no final das contas, faz mais sentido a abertura ser Happy Endings e não The Office. Sim, faz total sentido. Inclusive, essa é a diferença de fazer um vídeo com uma collab com um série maníaco aqui, entendeu? Porque Michel sabe tudo das séries, eu nunca tinha ouvido falar de Happy Endings, então foi uma coisa que, quando você mandou, tem até uma pessoa que já fez um vídeo no YouTube comparando as duas, né, colocando lado a lado, é igualzinha a abertura, toda inspirada mesmo, assim. Só tem uma coisa que eu achei diferente que dá um tom meio creepy nessa abertura de Wanda, que vira só WandaVision só no final, né? No comecinho é só Wanda. Mas Exato. aí tem um momento que tem lá, aqueles recortes de jornal, como se fosse carta de serial killer, que fala, Wanda, eu sei o que você está fazendo. Destoa um pouco das outras coisas, né? Porque até lá era plaquinha de rua, outdoor, aí do nada uma carta de chantagem, sei lá. Achei estranho. Não, é estranho mesmo. E esse episódio, ele é mais centrado mesmo no estado emocional da Wanda, né? A abertura é dela, é só sobre ela, só tem o nome dela. Nós vemos ela quebrando a quarta parede com mais frequência do que os outros personagens. É um negócio sobre o momento dela, que ela tá precisando de um tempo pra ela, que ela não tá legal, ela tá obviamente deprimida, nós vamos falar mais sobre o estado emocional dela nesse vídeo, mas e isso é refletido nessa abertura onde só é Wanda, Wanda, Wanda até o finalzinho, quando chega o Vision em vermelho. E o mais legal, depois que termina a abertura, aparece a criadora dessa série, que é a própria Wanda. Então eu achei outra coisa bem bacaninha que eles fizeram. Também uma vibe bem de, tipo, séries autorais, que também estão muito pegando, assim, né? Lógico que sempre teve, mas que tem essa coisa da série autoral nos últimos tempos que tá muito forte, né? Verdade. Última coisa dessa abertura, prometo, gente, a gente tá falando 800 anos aqui, mas é que eu acho que essas coisas são importantes pro episódio também, pra vibe do episódio. Tem uma data circulada lá que é dia 10, que é uma sexta-feira, e não é nenhum desses meses próximos de agora. Então, só pra dizer. Sim. Digam aí que ano que vocês acham que é. E é um coraçãozinho no dia 10. Pois é, lembrando que a gente teve uma data com um coraçãozinho no primeiro episódio, que era o jantar lá com o chefe. Então, vai que tem alguma conexão. Pode ser que não tenha também, né? Tem uma coisa, uma piração aqui que eu tive quando eu tava conversando no WhatsApp com o Michel antes da gente gravar, que é assim, a gente sabe que a Wanda roubou o corpo fazia 9 dias. Aí agora, nesse episódio, o Hayward
tava falando, então, eu quero que lance hoje, tipo, seja lá o que for que ele quer lançar, que a gente já vai comentar. Então, será que seria no 10º dia que ele vai lançar? Eu esqueci de fazer essa conta antes de vir gravar, porque eu lembrei disso agora, eu não coloquei no roteiro. Eu tô desafiando minha própria realidade. Não, mas é muito bom, Então, eu gostei. será? Eu gostei dessa, pode ser sim. Ou será que a série vai acabar depois do 9º dia? Eu lembro que no vídeo de teorias passado seu, Mimi, você falou sobre como o Sol passou 9 vezes naquela propaganda do iogurte. Então, será que o 10º dia é o dia final? É o dia que tudo vai acabar? Digam aí nos comentários o que vocês acham disso. Pode ser que não tenha nada a ver, eu tô pirando nos negócios desnecessários, entendeu? Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que aconteceu realmente no episódio. Eu não saí da abertura até agora e já tô falando há 10 minutos. Ai, pelo amor de Deus, vamos lá. A primeira coisa é a SWORD. Eles finalmente conseguiram se estabelecer ali. O domo parou de crescer. Mas, cara, quando você vê... Eles dizem lá que o acampamento novo da SWORD tá a 8 milhas de Westview. Ou seja, o Rex, o domo da Wanda, se expandiu por 8 milhas, que é tipo quase 13 quilômetros. Então aumentou o raio aí em quase 13 quilômetros. Que doideira. E a gente tava em dúvida se ele tinha parado mesmo, ou se ele tava expandindo aos poucos e não ia parar nunca mais. Então pelo menos está estável, está maior e existe aí algum plano da SWORD em lançar alguma coisa. Isso eu fiquei meio encucado, hein, Mikan? E ele quer lançar no mesmo dia, né? Aí depois a gente vê a Mônica falando com a Wanda que ele vai destruir o Westview, né? Então, será que ele vai lançar alguma arma mega poderosa, um míssil mega poderoso, uma arma nuclear, talvez? Quer derrubar aquilo lá. Eu acho que o diretor está pronto para bombardear o domo ali com alguma coisa. E botar a culpa na Wanda depois, falar que ela que matou todo mundo. Ele sempre faz isso, esse porco maldito. Desculpa. Mas assim, continuando o papo sobre a SWORD, a gente soube mais sobre o projeto Cataract, que a gente tinha falado na semana passada, né? Que quando a Darcy infiltrou o Firewall lá, ela tinha encontrado isso que estava escrito Cataract. E agora o Jimmy Woo fala sobre esse projeto, né? Ele recebeu o e-mail da Darcy, felizmente, que seria um projeto para reviver o Visão, né? Nós estávamos pensando nisso, né? Tem a teoria da violação do testamento, onde a gente estava pensando se na verdade era o próprio diretor ali da SWORD que estava fazendo experimentos com o corpo do Visão e agora está provado que ele queria realmente reviver para fazer uma máquina pensante, uma arma pensante. Então ele queria violar os desejos do Visão e transformá-lo numa arma sim. Pois é, né? E aí, falam que isso não estava funcionando, ele não estava conseguindo reviver o Visão. Não funcionou até que a Wanda roubou, e aí isso é nas palavras dele, né? Ela roubou o corpo do Visão. Então, só a partir daí que teria funcionado talvez, né? Então, isso a gente vai falar mais também no vídeo do Michel, mas é importante ficar de olho, que o plano do Hayward só começou a andar quando a Wanda roubou esse corpo, olha aí. E a tal da engenheira, Michel? A engenheira que a gente ficou hypando. Caramba, hein? Fizemos 1000 teorias. Poderia ser Reed Richards, poderia ser alguém do pessoal do Homem-Formiga, poderia ser a Sue Storm, poderia ser qualquer pessoa. E no final, ficamos aguardando e era ninguém. Era um personagem novo que não faz parte aí de qualquer filme, qualquer quadrinho. Mas beleza. Eu acho que é uma trollagenzinha que fizeram com a gente, os que gostam de ficar bancando o detetive, e no final das contas era apenas uma nova personagem ali, aliada da Monica Rambeau. Isso é importante. Eu acho que, pelo menos nessa parte, ficou claro que existe alguma cisão ali dentro da SWORD de pessoas que são leais ao Hayward e pessoas que são leais aos códigos deixados pela Maria Rambeau, porque o Hayward está violando esses códigos, ele não está mais observando, ele está criando, ele quer pegar o Visão, ele quer transformar em arma, então ele está deturpando o que a mãe da Monica Rambeau queria pra SWORD. Realmente, é legal ver que existe gente, né, aliada ainda. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, será que ela é mesmo a engenheira? Será que ela não foi só entregar? Não, eu acho que é ela. Acho que sim, né? Acho que é ela mesma. É só a Major Goodner, né? Então, assim, é isso. É a engenheira, provavelmente. Mas isso que você falou da trollagem, eu até queria falar que tem um momento que a Darcy e o Visão estão lá no circo, e aí dá pra você ver que tem uma atração ali do circo que tá escrito Fool the Guesser. Ou seja, engane, né? Sacaneie, fool de tipo, faça de bobo, né? Quem adivinha, né? Quem tá chutando, quem tá fazendo teorias. Então é lógico que isso
tá lá dentro do universo, mas pode muito bem ser uma coisa que a Disney tá, e eu acho que isso também é uma coisa total desse episódio, que é dizer assim, a gente sabe que vocês estão teorizando, a gente vai contar com isso, porque essa série é um formato semanal, a gente sabe que vocês estão desde o primeiro episódio pensando em teorias, e a gente vai jogar várias iscas pra vocês, e vai te enganar de vez em quando. É verdade. E aí nós entramos numa parte muito importante do episódio, que é o famoso flop ou hit. Será que o tanque vai funcionar? Afinal de contas, elas fizeram as contas lá nos episódios anteriores e descobriram que existiam materiais que poderiam atravessar ali a parede do domo. Só que houve uma modificação ali no domo, né? Naquela cena, num dos episódios anteriores, que a Wanda volta e ela coloca mais uma barreira vermelha. Talvez as contas que a Mônica e a Darcy fizeram já não valia mais. Então, quando a Mônica vai lá, pega o tanquinho e dá ali no meio do domo, e o tanque flopa. Flopadíssimo esse tanque. Mas a Mônica não se importou com esse flop. Ela quis entrar mesmo assim, sem o tanque, sem nada. Foi com fé, e não é que ela conseguiu? Nossa, e ela conseguiu nos entregar uma cena maravilhosa, porque aquilo ali, basicamente, é a origem dos superpoderes da Monica Rambeau. Ali ela tá se tornando a Spectrum, seja lá qual for o nome que ela vai adotar pra ser uma super-heroína, mas que cena maravilhosa, a gente vê ali vários momentos dela, ela meio que lutando, sabe? Como se a barreira queria reescrever o que ela era e ela estava lutando pra se modificar, e a gente tava ouvindo aqueles diálogos do Nick Fury, da mãe dela, da própria Capitã Marvel, e ela atravessando aquelas cores, a coisa mais linda. E quando ela sai, Mika, ela sai já escolhida. Sim, cara, eu gostei muito dessa cena. Visualmente, assim, achei ela linda. As vozes aí dos personagens que a gente conhece são muito legais. E também eu acho que são interessantes pra quem não acompanha o universo da Marvel, pra dar uma entendida no passado da Mônica mesmo. E eu acho até que trouxe informações novas pra gente, né? Por exemplo, pelo que eu me lembre, não tinha em Capitã Marvel essa conversa sobre a Maria ir junto com a Carol pro espaço. Mas nesse trecho a gente vê que existe um papo e que a Maria escolheu não ir pra ficar com a filha. Então já é uma coisa menos assim, ela nos abandonou, né? Mas assim, abandonou, né? No fim das contas. Pai ausente, Carol Danvers. Isso aí pode ser meio que o motivo do ressentimento, do aparente ressentimento que a Mônica tem com a Carol Danvers. Porque falou, pô, você queria meter um vazal com a minha mãe e eu ficar pra trás sozinha? Que história é essa, sabe? Então pode ser que daí venha a origem. Eu acho, eu tô encanado que existe alguma coisa aí entre a Mônica e a Carol Danvers. Sim, eu acho que vai ser desenvolvido mais ao longo dos 2 últimos episódios, aí a gente vai saber um pouquinho mais disso. De qualquer maneira, eu já achei muito legal que já mostra ela com os superpoderes, né, com aquele olhão azul, que dá pra você ver que é de superpoder, porque ninguém tem o olho daquela cor específica, né? E me lembrou muito aquela cena que o Neo em Matrix acorda e ele é o escolhido e ele começa a enxergar os códigos da Matrix, né? Porque quando ela sai da barreira, a gente vê que ela tá enxergando as coisas meio em roxo, como ela estivesse ali captando a energia, que depois a gente descobre que é da Agatha Harkness. Então, por um segundo, ela vê a coisa como ela é mesmo e depois meio que volta ao normal. Muito legal essa sequência. Com certeza. Aliás, alguns dos poderes dela como Photon, né, só pra vocês terem aqui, a gente vai resumir muito porque são vários. E assim, das HQs pros filmes e pras séries, pode ser que mude bastante coisa. Sim. Então só, basicamente, ela teria manipulação de energias, super velocidade, voo e percepção aumentada, que aí é isso que o Michel falou, né? Então, ela consegue sacar se tem algo rolando de errado com o universo, por exemplo. Ela tem uma percepção sensorial diferente. Mas, felizmente, ela consegue desativar isso quando ela quiser, né, na série. Ela conseguiu desligar o olho lá e enxergar as coisas normalmente. E ela liga depois quando ela vai lá no porão na cena pós-créditos, que, aliás, esqueci de avisar, mas tem uma cena pós-créditos nesse episódio. Importante isso, porque os créditos são gigantes de WandaVision, né? Muita gente não assiste inteiros, só que eles estão desde o primeiro episódio avisando a gente. A primeira coisa que aparece nos créditos é o quê? Please stand by. Por favor, aguarde. Só que aí ninguém quis aguardar, e aí agora nesse episódio tem uma cena. Mas eu confesso que eu vi sem querer, porque acabou o episódio, eu peguei meu celular pra conversar com você e deixei rodando. Aí eu falei, opa, tem mais, que delícia, vamos ver o que tem aqui. E essa cena, pós-crédito, tem uma informação importante, nós vamos levar lá pro vídeo de teorias, que é muito rapidinha, mas eu acho que tem tudo a ver com uma parada mirabolante que a gente tá pensando aqui. Com certeza. Então, se você não viu essa cena pós-créditos, veja aí até o final desse vídeo, entendeu? Veja até chegar a hora do vídeo do Michel, porque, se você não gosta de spoiler, né? É bom avisar. Mas, ó, agora que a gente tá dentro do domo, né? Agora que a gente já colocou a Mônica pra dentro do domo, todo o nosso papo vai ser sobre o que tá dentro do domo, né? Temos aí Visão e Darcy, que eu acho que foi uma dinâmica muito legal dos dois personagens. Foi a parte mais cômica do episódio, até porque eles estavam num circo, né? Mas eu gostei das piadas.
Até a coisa do Visão pra distrair ela, falar que o peso do Mímico tá ficando mais... ele tá fora de controle. E ela, mas as suas costas! Tipo... que não faria nenhum sentido, mas eu amo esse tipo de piada boba, sabe? Então eu adorei. A hora que ela dá o soco tem efeito sonoro do Chaves, da pancada na cabeça, assim. Sim. Meu. Aliás, esse brother que ela dá o soco é o soldado que tava escoltando ela no começo, quando ela chega na base, e não queria dar o cafezinho dela, por isso ele tomou o soco na boca agora. É isso aí, não negue cafezinho pra ninguém. E eu gosto muito dessa dinâmica dos dois mesmo, na parte dela explicar pra ele o que tá acontecendo. A gente realmente vê de novo que o Visão não tem memórias do que aconteceu antes de Westview, mas que o amor entre os dois é real. Eu acho legal ela ter falado isso. Tipo, eu acompanhei a série, então assim, pode ser que tudo esteja estranho, mas eu sei que a conexão de vocês é verdadeira. Porque, querendo ou não, Visão podia pensar, cara, eu tenho todas essas coisas plantadas na minha cabeça. Será que o meu amor é verdadeiro também, né? Isso é muito interessante, né? E nós vemos também que existe alguém querendo atrasar a chegada deles lá no bairro da Wanda e da galerinha, né? Então toda hora tem algum impedimento, toda hora eles precisam parar e dar algum testemunho pra câmera, né? Porque tá naquele formato de mockumentary. E isso é bem interessante. A gente começa a se perguntar, quem tem esse interesse de atrasar a vida de Darcy e Visão, né? Pois é. E eu acho que é muito mais a Agatha do que a Wanda. Total, não tenho dúvida. Mas, uma coisa que eu acho legal falar desse momento, já que a gente falou mais cedo da quebra da quarta parede, é uma coisa que, assim, tem uma quebra da quarta parede dentro da quebra da quarta parede nesse episódio, o que é muito legal. Porque, assim, essa estrutura do mockumentary, das entrevistas, já é uma estrutura que pressupõe a quebra da quarta parede, né? Eles já estão falando diretamente com o público. Mas, tanto a Wanda quanto o Visão quebram essa estrutura também. Então eles reconhecem que tem algo de errado acontecendo enquanto eles estão na estrutura. É muito legal isso. Porque você pega uma série, que aí existe uma série dentro da série. Então, a estrutura de entrevista são eles reconhecendo que estão dentro da série. Tipo, então assim, estou fazendo aí uma conversa. Eles quebrarem de novo significa que eles estão tomando consciência de que eles estão numa série dentro de uma série. Faz sentido isso? É uma dupla quebra da quarta parede. Nossa, demais. É o Inception do Satanás. Total. É o Inception da quebra da quarta parede. Mas outra coisa que é comentada entre a Darcy e o Visão, e já tinha sido comentada com a Wanda e os filhos dela, né? É que o Pietro não é quem ele se apresentou como sendo, né? Então, assim, a gente já falou sobre isso no episódio passado, que tava tudo muito estranho, que o Pietro, ele tinha as memórias todas desconjuntadas com o que ele deveria ter, ele sabia mais coisa do que ele deveria saber, e a Wanda deu um chega pra lá nele no final do 6º episódio. Agora, ela já fala pro Billy e pro Tommy, esse cara não era seu tio não. E eles, então é quem? E ela não sabe responder. E aí também a Darcy e o Visão conversando, o Visão já chega, e o Pietro? Quem é esse impostor? Estão assumindo que realmente o Pietro não é o Pietro, é alguma outra coisa. A gente descobre que realmente no final do episódio é algo da Agatha Harkness. Tem uma teoria de quem ele pode ser, sabe? A gente pensou sobre isso. Não sei se vai ser exatamente isso, mas temos possibilidades. Vídeo do canal do Michel já, então fiquem de olho. E aí temos uma teoria que não é super teoria e tudo mais, então ela não vai pro vídeo do Michel ainda, mas que é curioso, é uma curiosidade, assim. A gente recebeu no Twitter, marcaram a gente num post relacionando a ordem dos episódios de WandaVision à ordem dos estágios do luto, e eu achei muito interessante. Combina bastante, né? Então, realmente, se a cada 2 episódios eles estiverem trabalhando diferentes estágios do luto da Wanda e culminar na aceitação, e quem sabe quando ela aceitar, seja lá que tragédia ela tem que aceitar, não sei se vai ser a perda do Visão, se vai ser a perda das crianças dela, mas ela vai precisar aceitar alguma coisa e talvez, quando ela atingir esse estágio, o domo se desfaça. Talvez essa seja a grande questão do episódio final, fazer com que ela chegue à aceitação. Isso é muito interessante. Pode ser mesmo. Então, só recapitulando aqui, quais são esses estágios, né? E como que eles se integram aos episódios. O primeiro estágio seria a negação, e aí corresponderia aos episódios 1 e 2, que são os episódios que são mais série mesmo, com pouquíssimas anomalias ali, né? O segundo estágio seria o estágio da raiva, que aí são os episódios 3 e 4, em que já existe um confronto maior,
né, uma revolta aí dos personagens. O episódio 5 e o 6 seriam os episódios da barganha, que é meio como se você tivesse já, tipo, tá, eu entendi o que tá acontecendo, mas, ai não, será que não dava pra voltar a ser como era antes, né? E agora, no episódio 7, de acordo com essa teoria, a gente teria entrado no estágio 4 do luto, que seria a depressão. E esse episódio, ele fala muito sobre depressão, né? Até o próprio comercial lá do Nexus, que a gente vê um remédio antidepressivo e todo o estado psicológico também, emocional da Wanda, que ela mal consegue levantar da cama, ela quer descansar os olhos. E isso é muito comum da depressão. E é muito interessante que eles estão usando isso, algo que muitas pessoas sofrem, que é uma doença complicadíssima de se lidar, e estão trazendo para a série de uma forma lúdica, que faz parte da trama, mas que ao mesmo tempo tem um valor real mesmo, né? E eu acho até que a diretora da nossa série, né, que é a Agatha, que a gente já vai falar mais, ela tá tentando colocar essa perspectiva na Wanda e gerar esse efeito nela, né? Fazer ela passar por esse período depressivo também. Por que eu acho isso? Porque tem um momento da entrevista, que é o momento em que a Wanda quebra a quarta parede também, que ela fala que ela se sente como se tudo estivesse desmoronando e ela não conseguisse consertar, que também é um sentimento que vem dessa fase da depressão, né? E que algumas pessoas que têm a doença também sentem. Então ela tá com esse sentimento de que tá tudo dando errado, ela não dá conta. E aí o que vem mais ainda, que eu acho que faz sentido quando você pensa na depressão e na sua própria voz interna, que vem essa voz pra Wanda, que é a do entrevistador, né? E que fala, mas você não acha que você merece isso? É completamente, né, depressão. Isso é interessante porque essa é uma voz masculina, depois nós vemos que é a Agatha Harkness, que é a diretora, mas nesse momento não é a voz dela. Então será que tem outra pessoa para aparecer? Será que existe algum produtor executivo secreto, além da diretora Agatha Harkness, que não vimos ainda? É bastante interessante isso. Então, aliás, vamos falar sobre ela, né? Vamos falar sobre nossa querida bruxa Agatha Harkness. Foi a Agatha o tempo todo. Eu tô aqui com um brochinho, passando calor com essa blusa fechada, mas eu vim com o brochinho em homenagem à Agatha, que inclusive ela sempre usa, né? Isso é uma característica clássica da personagem, ela sempre tem esse brochinho. E a gente falou desde o primeiro episódio que a Agnes aparece com o brochinho, que ela poderia ser, né, Agatha Harkness, então pega o começo e o final do nome ali pra formar Agnes. E não é que era isso mesmo, Michel? E não apenas era, como eles abraçaram a galhofa para nos dar essa grande revelação, que era uma revelação manjada, que a gente já estava cogitando, todo mundo estava cogitando, não era algo realmente muito único, mas a forma como eles fizeram isso, usando o humor, usando a musiquinha, aquela musiquinha que não sai da cabeça, era a Agatha Harkness o tempo todo, e mostra ela dando aquela gargalhada exagerada de bruxa, e mostrando ali os momentos que ela faz os feitiços para atrapalhar, para manipular, e ali a gente vê ela criando Pietro. Sim, e cara, eu gostei muito dessa galhofa. Eu achei incrível. Também é uma espécie de quebra da quarta parede, na minha opinião. Porque é isso, tá sendo dito diretamente pro público, né? É uma coisa assim que quebra total o episódio e aí fala, olha público, é isso aqui que está acontecendo. Foi essa personagem que fez tudo. Ela fala diretamente com a gente. Ela confessa pra gente que foi ela que matou o Spark. Então assim, tudo isso é uma conversa direta com o público, mais uma quebra da quarta parede. Agora, eu acho muita inconsequência da parte dela, mesmo sendo uma bruxona poderosa, matar doguinho. Ela não assistiu John Wick. Você não sabe o ruim que dá matar o doguinho alheio. Né? Então toma cuidado. E, gente, um adendo, a gente já tinha terminado de gravar o vídeo, mas eu achei importante adicionar isso, que, assim, muitas pessoas no Twitter vieram perguntar pra gente, mas como assim foi a Agatha sozinha? A Agatha totalmente sozinha que fez? E a gente ficou, mano, de onde tiraram isso? Isso porque, na versão em português, eles traduziram a música como Agatha e mais ninguém, tanto na legenda quanto na dublagem, parece. Só que, assim, eu acho importante dizer que na versão em inglês, a versão original, eles não dizem isso, eles dizem Agatha all along, não Agatha all alone. A última letra muda, mas o significado muda completamente. All along quer dizer o tempo todo, então sempre foi a Agatha. All alone seria a Agatha sempre sozinha. Se vocês separarem, isso tá escrito na tela quando aparece aquele letreiro. Exato. Então, assim, quer dizer que ela tem que ter trabalhado com outra pessoa?
pessoa? Não necessariamente, ela pode ter feito tudo sozinha. A questão é, a versão original da série ainda não confirmou isso. Falou simplesmente que foi ela o tempo todo. Se vai aparecer mais alguém depois ou não, a gente tem que ver os próximos episódios. A Disney aprovou essa localização de alguma forma, então talvez também não esteja errado, mas é que isso. é complicado porque a versão em português tem um sentido diferente da versão em inglês. Traz uma informação a mais aí. E aqui na hora de adaptar música, traduzir música, eles precisam fazer essa mudança no linguajar para encaixar rima, para encaixar melodia, por isso que às vezes a tradução não consegue ser 100% fiel. Mas o ponto daquela musiquinha era a Agatha desde o começo, não ela sozinha. Essa que é a principal informação da musiquinha. Exato. É que nem uma revelação de JoJo's Bizarre Adventure. Sempre foi o Dio. Nesse caso, sempre foi a Agatha. Então, só fica de olho nisso, porque eu vi muita gente falar a respeito. E é uma coisa da localização, tá? De novo, não quer dizer que isso não vá ser confirmado mais pra frente, mas, por enquanto, na versão original, que é o que a gente prefere levar em conta, né? Foi a Agatha o tempo todo. Se tem mais alguém ou não, vamos descobrir. E assim, eu gostei muito que a série tentou dar essa despistada ao longo da série. De novo, né? A série tem plena consciência que a gente vai teorizar semana a semana. Então eles sabiam que os primeiros episódios iam dar muitas pistas de que ela é a Agatha Harkness. Mas aí eles deram no episódio passado, por exemplo, aquele negócio do Visão na cabeça dela. Que aí o pessoal começou... talvez ela seja só uma pessoa normal, um pouquinho estranha, né? Ela tem aí essa capacidade de resistir a ficar bugada mais do que os outros. Mas ela parece que é uma pessoa comum. Até a gente falou isso no vídeo, né? A gente falou, cara, talvez não tenha. Eu não cravei que não teria, mas eu falei, cara, talvez não tenha. Porque de verdade poderia ser que não tivesse. E eu gosto muito quando eles conseguem fazer a gente duvidar que vai acontecer, sabe? Eu curti muito o trajeto que foi feito até essa revelação. Inclusive, a atriz tá excelente também. Outro trabalho de atuação muito marcante, muito expressivo, que eu também acho que é uma boa pra categoria coadjuvante nas premiações, viu? Muito, muito bom. Cara, uma coisa que eu acho legal é, no próprio episódio, como essas coisas vão sendo construídas, né? Porque, assim, é lógico que pra gente que tá fazendo teorias, que tá acompanhando as teorias desde o primeiro episódio, ela é a Agatha Harkness. Nos surpreendeu, mesmo assim. Então eu acho que eles conseguiram fazer esse trabalho de surpreender mesmo quem tá ligadaço na série. Mas eu fico imaginando que, assim, pra quem não tá acompanhando teorias, quem tá só vendo a série, tipo, eu vi os filmes da Marvel, não leio os quadrinhos, não manjo dos quadrinhos da Feiticeira Escarlate, por exemplo. E aí tô vendo a série, tipo, é o meu primeiro contato com o mundo maior da Feiticeira Escarlate. Essas pessoas que não sabem quem é a personagem, muito provavelmente não teriam adivinhado que ela é uma pessoa que tem todas essas questões. Talvez nem tivessem suspeitado. Claro. Então é uma revelação muito maior. Mas eu acho que mesmo pra quem não tinha essas informações de quem é ela nos quadrinhos e tal, existiam algumas pistas. E nesse episódio elas se intensificaram e você conseguia ver que tinha alguma coisa rolando de bizarra com ela, né? Só que é muito legal, porque é bem a coisa da bruxa, né? Que quando você percebe, você já tá dentro do feitiço dela. Que foi o que aconteceu com o Tommy e com o Billy, né? Eu acho que o momento desse episódio que eu percebi, cara, ela vai ser a Agatha, foi quando ela pega as crianças com a Wanda. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, não deixa as crianças sozinhas com ela, porque vai que... Tipo, eu pensei, pode ser que não, mas vai que... E aí quando os gêmeos estão lá com ela, a gente já tinha visto o Billy reclamar que ele tava com muito barulho, porque ele é um telepata. Ele tá conseguindo ler a mente de todo mundo ao redor dele. Isso chega como barulho, que nem no Todo-Poderoso, quando ele vira Deus e começa a ouvir a reza de todo mundo. É tipo o Billy, então isso desorienta ele. Mas aí ele chega na casa e ele fala, pô, aqui é quieto, você é quieta. Por dentro. Aí eu já pensei, é isso. Ela é uma bruxa poderosa, ela consegue blindar a mente dela a leitores de mentes, a telepatas. E foi nesse momento que eu sabia. Eu diria que até ela é capaz de anular os poderes da Wanda, porque a gente vê no finalzinho também, quando ela faz a revelação ali no porão, ela envolve o rosto da Wanda com a magia dela, como se a Wanda estivesse sob o controle dela. Então, por mais que a Wanda seja muito poderosa, a princípio, aqui, a Agatha Harkness me parece mais poderosa que a Wanda. E até se a gente for parar pra pensar na personagem nos quadrinhos, isso faz sentido, né? Não que ela seja mais poderosa que a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, não tô dizendo isso, mas sim que ela já atuou como mentora pra Feiticeira Escarlate. E a gente vê nesse momento, talvez, uma coisa dela mostrar pra Wanda, olha, é assim que se faz magia de verdade. Você é um experimento, você tava aí brincando de super-herói, mas a maga de verdade é que sou eu. Ela fala, você achou que você era a única garota mágica na cidade? Isso me lembrou muito Madoka, que tem uma rivalidade entre garotas mágicas, assim, tem os territórios das garotas mágicas
mágicas e tudo mais. Inclusive vieram até no Twitter falar, diz que o WandaVision é Madoka. E eu acho que assim, se tivesse um contrato com o Mephisto, ia ser Madoka. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui na descrição que eu relaciono Fausto, Madoka e Sabrina, a série. Dá uma olhada aqui na descrição. E temos também uma pergunta importante, Micão. O que aconteceu com as crianças? Onde foram parar os gêmeos? Tem uma galera que tá achando que tá rolando aí João e Maria e a Agatha Harkness já comeu as crianças, já devorou, transformou em biscoito e comeu. Eu acho que elas apenas estão em alguma cela, ou estão dormindo, sei lá, às vezes ela deu um leitinho para as crianças com uma poção mágica, botou as crianças para dormir. Eu não acho que elas morreram, não acho que elas desapareceram, eu acho que elas estão ali presas em algum lugar seguro. Eu acho que ela quer essas crianças pra alguma coisa. Comer, assim, literalmente devorar as crianças, eu acho que não. Talvez uma coisa metafórica, que nem o comercial da semana passada falou, que era, tipo, snack on your magic. Então, assim, fazer um lanchinho com a sua magia. Então, talvez sugar a magia deles, né? E a gente vai falar disso, das raízes, no vídeo do Michel também, né? Sobre essas raízes que podem estar conectadas aí a tudo. Mas eu acho que, assim, a Agatha queria pegar essas crianças, por algum motivo. A gente tinha o For the Children, lá no segundo episódio. A gente teve ela querendo fazer eles crescerem. Agora com a confirmação que ela roubou e matou o Spark. Mais ainda, ela tava querendo forçar o amadurecimento deles. Pra que talvez os poderes deles surgissem e se intensificassem. E ela pudesse usar de alguma forma. Agora, pra que ela quer usar isso? Aí a gente tem que teorizar, né, Michel? E é o que a gente mais gosta de fazer. Sim! E agora então a gente vai lá pro vídeo do Michel pra falar de teorias. Deu pra ver que assim, esse episódio trouxe respostas, mas encheu a nossa cabeça com mais perguntas, então a gente vai ter muito a discutir lá. Pra quem tá ao vivo, tem o link fixado aqui no chat, mas também tem o link na descrição. Não esquece de deixar o seu like, porque isso faz o vídeo ir pra mais pessoas, você ajuda muito a gente, então deixa o seu like aí, comenta alguma coisa. Bora pro canal do Michel. Lembrando que semana que vem, às 8 da noite, estamos de volta com dobradinha de WandaVision. Um beijo e até a próxima!